Quando entrei no mestrado, tive como primeiro desafio pensar em um tema que tivesse relação com os dilemas e desafios que enfrento em minhas aulas de educação física na escola pública onde sou professor. Esse é o propósito do mestrado profissional, produzir conhecimento a partir do chão de quadra de nossa prática pedagógica. Na busca por esse problema de pesquisa, me deparei com o futebol cadierreiro e percebi que aquela metodologia vinha muito ao encontro dos dilemas que enfrento em minhas aulas, principalmente quando se trata de futebol que muitos alunos tanto gostam, mas que gera tantos problemas quando é pensado como conteúdo de nossas aulas. Mesmo para um professor como eu, que jogou futebol a vida inteira e adora esse esporte, ensiná-lo na escola não é uma tarefa fácil. Os conflitos são muito evidentes nesses jogos. Os craques de bola costumam se achar os donos da aula e aqueles e aquelas que não são tão habilidosos muitas vezes acabam sendo oprimidos e excluídos das aulas. Pois então, é nesse cenário que decidi desenvolver essa pesquisa intitulada como Processos Educativos Emergentes de uma Unidade Didática com o Futebol Calierreiro nas Aulas de Educação Física, que foi apresentada como trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de Mestre em Educação Física Escolar na Universidade Federal de São Carlos. Eu sou Thiago Grifoni, professor de Educação Física. Bem, antes de mais nada, preciso explicar o que é o futebol cadierreiro. É um futebol, mas não é o futebol que conhecemos. Ele tem algumas particularidades. Vou falar de cada uma delas. Primeira, o jogo não tem árbitro ou juiz. Isso mesmo, igual no futebol de rua. Mas tem o mediador ou mediadora que explico já já. Segundo, os times têm que ser formados por meninos e meninas, times mistos obrigatoriamente. Terceiro, o jogo é realizado em 3 tempos. Uma roda de conversa para começar, um jogo de futebol no meio e outra roda de conversa para encerrar. No primeiro tempo, os participantes decidem sobre as regras e aí já entra o papel do mediador. Ele deve mediar esse debate garantindo o direito de fala e escuta dos alunos e deve anotar as regras combinadas para anunciá-las no final desse primeiro tempo. No segundo tempo, os alunos jogam futebol com as regras combinadas, sem interferência externa. Todos são responsáveis por fazer cumprir as regras. Finalmente, no terceiro tempo, é que se decide quem venceu a partida. Isso mesmo, quem vence o jogo não é quem fez mais gols, pois o segundo tempo só conta uma parte dos pontos. Por exemplo, quem venceu ali marca 2 pontos e quem perdeu leva 1, independente do placar, se empatar 1 ponto para cada. Aí é que entramos com a quarta particularidade do futebol cadierreiro. Quarto, o jogo é orientado por 3 pilares que são cooperação, solidariedade e respeito. Todos eles valem pontos e são discutidos no terceiro tempo. Para pontuar no pilar cooperação, é preciso colaborar com os companheiros de sua equipe. Para pontuar no pilar respeito, é necessário respeitar as regras combinadas no primeiro tempo e também respeitar companheiros e adversários. Por fim, no pilar solidariedade, é necessário ser generoso com os jogadores da equipe adversária, ou seja, tornar o jogo mais justo e equilibrado. No terceiro tempo, o mediador pergunta se as equipes entendem que merecem os pontos em cada um desses pilares e, de acordo com os consensos estabelecidos, anuncia o vencedor. Esse é o futebol cadierreiro. Bem, agora vamos voltar à pesquisa. Eu preparei uma unidade didática junto com o meu orientador e implementei essa unidade com uma turma de 9º ano. A unidade didática foi dividida em 8 encontros com aulas duplas e foi desenvolvida da seguinte forma. Primeiro encontro. Os alunos jogaram futebol livremente sem interferências, com o objetivo de promover reflexões sobre o futebol normalmente praticado pela turma. Segundo encontro. Apresentei o futebol cadierreiro e seus 3 pilares para a turma. Terceiro encontro. Eles vivenciaram o futebol cadierreiro e as funções do mediador. No quarto encontro, foi realizado um júri simulado para identificar e problematizar as relações de gênero nos esportes a partir do dilema: homens e mulheres podem jogar futebol em equipes mistas? O quinto encontro teve como tema o protagonismo juvenil, formação política e garantia de direitos. Do sexto ao 8º encontro, foi realizado um festival de futebol cadierreiro organizado pela própria turma. A experiência toda foi registrada por algumas filmagens e pelos diários de aula que eram preenchidos por mim com tudo o que acontecia nas aulas. O próximo passo da pesquisa foi organizar tudo o que registrei nos diários em forma de categorias de análise.
Organizei os resultados em 3 categorias. A primeira categoria chamei de "Com o futebol cadeirreiro, as meninas podem jogar de igual para igual". Nessa categoria, foi possível identificar situações em que as meninas se sentiram excluídas no início da intervenção, mas que gradualmente, com as problematizações e reflexões propiciadas no primeiro e terceiro tempo da metodologia, foi possível sensibilizar a turma em relação à equidade de gênero. A segunda categoria foi chamada de "Eles escolhem só os bons, só os caras". Nela, foi possível identificar que a exclusão não era destinada somente às meninas, mas também aos meninos considerados menos aptos para a prática do futebol. Foi interessante perceber nessa categoria que o clima competitivo presente no início das intervenções foi dando lugar a uma prática mais democrática, onde o que mais se destacava era o prazer de jogar por jogar. Por fim, na última categoria, chamada "Com a prática do futebol cadeirreiro", hoje todos estão mais unidos, não tem divisão, todos ficaram amigos. Chamou a atenção a autonomia na construção das regras, a ausência de um agente externo, o árbitro, para resolver os conflitos e o espaço aberto ao diálogo no terceiro tempo da metodologia. Esses pontos foram fundamentais para promover mudanças e tomada de consciência da turma em relação aos valores que devemos buscar na prática esportiva, emergindo atitudes de cooperação, respeito, solidariedade, tolerância e empatia. Como conclusão dessa experiência, posso dizer que a prática do futebol cadeirreiro me fez refletir sobre minha atuação docente, promovendo novas maneiras de atuar. Passei a compartilhar mais as decisões, estimulando ainda mais a autonomia e protagonismo dos estudantes. Posso afirmar que a prática do futebol cadeirreiro promoveu espaços de relações humanizadas pautadas pelo diálogo, emergindo ações de cuidado, respeito, cooperação, tolerância e solidariedade com o próximo, mostrando ser uma interessante estratégia para abordar o esporte no ambiente escolar. Posso dizer que essa experiência me transformou em um professor cadeirreiro. Transforme-se você também!